do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Todos os peregrinos que estão no centro do santuário são convidados a participar, se puderem, se tiverem tempo, na Eucaristia que celebramos agora aqui na Capelinha das Aparições. Rezamos o terço, que é a oração que Nossa Senhora mais pediu, mas agora vamos celebrar a Eucaristia, que é a oração que Nosso Senhor mais nos recomendou que fizéssemos. Fazei isto em minha memória. Vamos fazer, portanto, em memória de Nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos todos reunir-nos, tanto quanto possível, e começamos por pedir ao Senhor que nos perdoe das nossas indignidades de vida. Confessemos que somos pecadores. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Oremos. Nós vos pedimos, Senhor, que a vossa graça preceda e acompanhe sempre as nossas ações e nos torne cada vez mais atentos à prática das boas obras. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Deixem sentar, vamos ouvir com atenção a palavra do Senhor. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Romanos. Paulo, servo de Jesus Cristo, apóstolo por chamamento divino e escolhido para o Evangelho que Deus tinha de antemão prometido pelos profetas nas Sagradas Escrituras, acerca de seu Filho, nascido segundo a carne, da descendência de David, mas, segundo o Espírito que santifica, constituído Filho de Deus em todo o seu poder, pela sua ressurreição de entre os mortos. Ele é Jesus Cristo, nosso Senhor. Por ele recebemos a graça e a missão de apóstolo, a fim de levarmos todos os gentios a obedecerem à fé para a honra do seu nome, dos quais fazeis parte também vós, chamados por Jesus Cristo. A todos os que habitam em Roma, amados por Deus e chamados a serem santos, a graça e a paz de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo.
Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo,
segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo aglomerava-se uma grande multidão à volta de Jesus. E ele começou a dizer: esta geração é uma geração perversa. Pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal de Jonas. Assim como Jonas foi um sinal para os habitantes de Nínive, assim o será também o Filho do Homem para esta geração. No juízo final, a rainha do sul levantar-se-á com os homens desta geração e há de condená-los, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, e aqui está quem é maior do que Salomão. No juízo final, os homens de Nínive levantar-se-ão com esta geração e hão de condená-la, porque fizeram penitência ao ouvir a pregação de Jonas, e aqui está quem é maior do que Jonas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E sentar-vos. Damos graças a Deus porque está a chover e estamos praticamente todos recolhidos, não há ninguém à chuva, praticamente. E como assim fazíamos, damos graças a Deus para a chuva, é um sinal da bênção de Deus. Porque Deus nos livre se amanhã chegarmos ao ponto a que chegavam algumas vezes no Antigo Testamento, que não chovia por castigo de Deus, Oxalá que realmente nós não mereçamos castigo de Deus pela maneira como tratamos mal estes bens, quando os temos, inclusivamente gastando demais. Mas enfim, só para despertar em vós ou em todos nós e naquelas pessoas que podem estar connosco na comunicação social, podem estar connosco, para que louvemos a Deus por esta invenção da chuva. Isto foi uma grandíssima invenção. E para chover dá a impressão que é preciso ver a água nos oceanos, ela evapora de lá, portanto, naturalmente, é necessário de facto haver essa água. É muita água, sabeis? É muita água. E é importante que a gente se deixe, digamos, invadir por estas grandezas que realmente estão sempre acima de nós. Realmente, de vez em quando, o vento é uma coisa maravilhosa, mas de vez em quando é que nós percebemos o que é o vento. Quando vem um furacão imenso, como esses ultimamente que têm vindo, então a gente percebe o que é a criação. Caso contrário, andamos distraídos com os nossos brinquedos e esquecemos realmente das verdadeiras maravilhas de que somos testemunhas todos os dias. Enfim, isto é a propósito, portanto, desta chuvinha que vai caindo, que o Senhor lamando muito forte. É interessante, estamos no dia 14 de outubro, em 13 de outubro de 1917, choveu toda a noite, do dia 12 para o dia 13, e no dia 13 a chuva só acabou com o milagre do sol. O sol é outro milagre, mas hoje nós não temos isso como tema aqui na palavra do Senhor, de maneira que gostaria de dizer-vos uma palavrinha mais adequada. A propósito do Evangelho, uma palavra que está aqui no Evangelho, que é muito forte. Esta geração é uma geração perversa. É estranho isto. Uma geração perversa. O que é uma geração perversa? Uma geração perversa, mas no fundo, é uma geração que não tem verdadeiramente interesse pelas coisas que merecem interesse e se começa a interessar pela perversão, pelo contrário dessas coisas. Para já, começar pela própria verdade. É uma geração que não se interessa com as coisas verdadeiras, as verdades que nos podem fazer pensar e, no fundo, adorar a Deus. É uma geração que se volta para si mesma, adora-se a si mesma quando nós não merecemos realmente ser adorados. Adora-se a si mesma nas suas
nas suas paixões, muitas vezes nas suas paixões. É interessante anotarmos que a Igreja começa hoje a ler a primeira carta de São Paulo. A primeira carta, enfim, que é colocado que é a maior de todas, deve ser por isso que foi colocada em primeiro lugar, porque não foi a primeira a ser escrita. Uma carta aos Romanos. São Paulo tem a impressão de que não diz propriamente, não emprega esta palavra perversos, que fosse uma geração perversa, a geração dos romanos daquele tempo. Mas, no fundo, quem ler o primeiro capítulo da carta aos Romanos fica realmente impressionado com a descrição que ele faz da perversidade realmente que havia nos costumes. Os costumes em que é? Bem, os costumes são os que dizem respeito à conservação das duas coisas essenciais que nós temos, que é a primeira, a nossa própria vida. Os bens com que conservamos a nossa vida, o comer, o beber, sobretudo, não é? O divertir-se também, as nossas relações. Pode haver perversão em todas essas coisas. E depois perversão também nas relações, sobretudo, da sexualidade, ou seja, na perpetuação da espécie humana, que é um preceito também da própria criação, que nos foi traduzido no Antigo Testamento. Também aí perversões imensas de que fala São Paulo. Nesta carta, e portanto no primeiro capítulo, depois desta introdução que hoje lemos. E então, para aqueles dentre vós que tiverem a possibilidade de participar na Eucaristia, ou de ouvir, ou de assistir pela transmissão da internet ou outro meio, é importante termos esta noção realmente do que significa Jesus Cristo como purificação e inversão da nossa perversidade. Porque todos nós podemos ser vítimas de uma certa perversidade de quando em quando, nem sequer queremos conhecer a verdade. Nem sequer queremos conhecer a verdade, que é uma necessidade que nós temos para podermos agir, conhecer a verdade. E muitas vezes sermos capazes de negar a verdade conhecida por tal. Estarmos a ver que é verdade e negarmos isso. A perversidade das perversidades, que é considerada como um pecado contra o Espírito Santo. Contra o Espírito Santo. Quando esteve aqui a primeira vez, em 1982, o Papa João Paulo II, na oração final que fez de consagração a Nossa Senhora, tinha várias invocações disto e daquilo, livrai-nos, livrai-nos, livrai-nos. E quando chegou aos pecados contra o Espírito Santo, ele diz, os pecados contra o Espírito Santo, livrai-nos, livrai-nos. O Papa repetiu este pedido, esta súplica à Nossa Senhora, que nos livrasse dos pecados contra o Espírito Santo. Ora, um dos pecados contra o Espírito Santo é precisamente negar a verdade conhecida por tal. Temos de ter muito cuidado em não negarmos nunca a verdade que está diante dos nossos olhos, porque isso é um dom tão grande que Deus nos concede, que se na realidade nós negamos a verdade que está diante dos nossos olhos, tornamos indignos de conhecer a verdade. E então, para vos dizer que a Igreja vai dedicar estas 3 semanas, da parte da semana, precisamente de segunda a sábado, a ler esta carta de São Paulo, que nem é pequena, não a ler toda, claro está, mas são, enfim, trechos, são de facto muito importantes. E o que é que São Paulo nos quer dizer hoje? É uma simples introdução no primeiro capítulo, logo, na entrada. Paulo, vejam como ele se apresenta. Paulo, servo de Jesus Cristo, servo, apóstolo por chamamento divino, escolhido para o Evangelho que Deus tinha de antemão prometido pelos profetas. Interessante, portanto, Deus tinha prometido o Evangelho. O Evangelho que é a boa nova. Boa nova de quê? Da salvação. Salvação de quê? Das desgraças do tempo presente e da morte para a eternidade. Portanto, Deus tinha de antemão prometido pelos profetas nas Sagradas Escrituras. Os livros antigos têm importância. Acerca de seu filho, nascido segundo a carne, da descendência de David, mas segundo o Espírito, que santifica, diz ele aqui, constituído por Filho de Deus,
em todo o seu poder, pela sua ressurreição dentre os mortos. Portanto, São Paulo, nesta a primeira apresentação, não se esquece de dizer que está a pregar o Evangelho de Jesus Cristo, que ressuscitou dentre os mortos. Afirma assim a ressurreição como uma verdade primeiríssima da nossa fé. E diz, Ele é Jesus Cristo, nosso Senhor. E, a partir daí, vai dizendo realmente que foi por Ele que Ele recebeu esta honra de anunciar o seu Evangelho ao mundo inteiro e, portanto, a todos os que habitam em Roma, diz Ele, amados por Deus, chamados a serem santos, a graça e a paz de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Era um homem que vivia realmente em paz e pretendia sempre traduzir a paz, digamos, comunicar a paz a todos os que habitam em Roma. Os que habitam em Roma, para ele, naquele tempo, Roma era, de facto, a capital do mundo inteiro. Era a capital do maior império então existente e, se calhar, o maior então, império existente em todos os tempos, particularmente os tempos antigos. E, portanto, representava realmente o suprassumo, digamos, das cidades, portanto, das aglomerações humanas. E era a esta Roma que ele se dirigia, um simples judeu, mas, digamos, ancorado naquela convicção da aparição de nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitado e, pois, naturalmente, em todos os pensamentos que aquela aparição da sua conversão lhe foram suscitando pouco a pouco, ao longo de dezenas, alguns talvez dezenas de anos, já nessa ocasião, ao longo de dezenas de anos, com uma iluminação extraordinária que o chegou algumas vezes a pensar a ele mesmo, estou fora de mim, já não estou no meu corpo. Ele já nem sabia se estava no corpo, se estava fora do corpo, mas mais fora do que dentro. Experiências que possivelmente nós não temos, mas que tiveram os pastorinhos aqui, particularmente o pastorinho Francisco. Teve uma experiência de Deus que ele nunca mais pôde esquecer. Para Deus era a paixão dele. E já agora, que realmente lembramos o pastorinho Francisco, a propósito desta introdução de São Paulo aos Romanos, porque é que não devemos ficar com essa ideia? Deus era a paixão do pequeno Francisco. Deus, ele queria conhecer Deus, ele queria era ver se Deus se manifestava novamente como se tinha manifestado numa das aparições em que ele leu uma luz extraordinária e disse, ai, o que é Deus? Ai, isto já não pode dizer. Deus como que estava presente e ao mesmo tempo escapava-se à sua palavra, não era capaz de o dizer. Vamos ficar um momentinho de silêncio, pedindo a Nossa Senhora que nos dê, abra as suas mãos para nós. Ela abria as mãos para os pastorinhos, era assim que lhes iluminava-lhes o coração, que abra também as mãos para nós, para que nós nos encantemos de Deus, nos encantemos de Jesus Cristo e assim procuremos ir vencendo pouco a pouco as nossas grandes ou pequenas perversões. Irmãos e irmãs, Jonas foi um sinal para os habitantes de Nínive, mas o grande sinal de Deus é o seu Filho, no seu amor fiel até à morte. Peçamos ao Pai que nos dê o gosto de ouvir e imitar Jesus, dizendo, ouvi-nos, Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Para que os pastores, os catecúmenos e os fiéis gostem de se juntar à volta de Jesus para o ouvir, como faziam as multidões de há 2000 anos. Oremos. Ouvi-nos, Senhor.
para que os leitores e ouvintes das cartas de São Paulo reconheçam que a fonte da vida e da santidade cristã está na fé em Jesus Cristo, sinal de Deus. Oremos. Senhor. Para que os cristãos que frequentam as suas assembleias se sintam felizes por ser saudados ainda hoje com as palavras de Paulo aos fiéis de Roma. Oremos. Ouvi-nos, Senhor. Para que os homens e mulheres do nosso tempo, indiferentes à maldade do pecado e ao valor da penitência, escutem o que Jesus dizia de ambos. Oremos. Ouvi-nos, Senhor. Para que o Senhor sustente com a abundância da sua graça todos os missionários e catequistas e desperte no seio das nossas famílias e comunidades muitas vocações para o serviço do Evangelho. Oremos ao Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Para que os membros das nossas comunidades paroquiais andem atentos aos sinais da presença de Deus no mundo e lhes respondam com a fé e a conversão. Oremos. Ouvi-nos, Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, que na liturgia tornais presente a Páscoa de Jesus, ensinai-nos a participar nesse mistério de modo consciente e renovado. Por Cristo nosso Senhor. Deixa sentar-nos. Para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Aceitai, Senhor, as orações e as ofertas dos vossos fiéis e fazei que esta celebração sagrada nos encaminhe para a glória do céu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Ele. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, louvar-vos e dar-vos graças em todos os momentos da nossa vida, na saúde e na doença,
no sofrimento e na alegria, por Cristo, vosso servo e nosso Redentor. Na sua vida mortal, ele passou fazendo o bem e socorrendo todos os que eram prisioneiros do mal. Ainda hoje, como bom samaritano, vem ao encontro de todos os homens, atribulados no corpo ou no espírito, e derrama sobre as suas feridas o óleo da consolação e o vinho da esperança. Por este dom da vossa graça, também a noite da dor se abre à luz pascal do vosso Filho crucificado e ressuscitado. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comai, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vive, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra
e tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo António e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Num só coração e numa só alma, ousamos dizer como o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. As irmãs, meus irmãos, Nossa Senhora apareceu aqui 3 crianças de 2 famílias que viviam em paz. Será que a nossa família vive em paz? Será que nós colaboramos para a paz da nossa família? Saudai-vos na paz de Cristo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tenha piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tenha piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor,
Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra, e serei salvo.
Deus de infinita bondade, que nos alimentais com o corpo e o sangue do vosso Filho, tornai-nos também participantes da sua natureza divina. Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Vemos agora os objetos religiosos. I'm blessing religious objects. Oremos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, se vão transformando à imagem de vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Antes de nos afastarmos, gostaria de rezar convosco, uma Ave Maria, pelas nossas intenções particulares, pessoais de cada um de nós e, sobretudo, pelos grandes responsáveis pela condução do nosso mundo planetário, os grandes responsáveis das nações mais importantes, mais ricas, mais numerosas, que, portanto, têm um papel mais importante a exercer na paz deste mundo, para o bem ou para o mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, Santos Francisco e Jacinta Marto, o Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.